Quando encontramos o anúncio no Airbnb, parecia o lugar perfeito para escapar da rotina. Era uma casa antiga, charmosa, com uma fachada encantadora e um toque rústico que me lembrou das casas de fazenda da minha infância. O anfitrião, Daniel, foi extremamente solícito desde o início. Ele nos garantiu que a casa seria exclusivamente nossa e que poderíamos desfrutar de total privacidade durante a estadia. Isso, combinado com o preço acessível, parecia bom demais para ser verdade. Chegamos no fim da tarde e a casa era ainda mais bonita pessoalmente. Um jardim bem cuidado ladeava o caminho até a porta e as janelas de madeira pintadas de branco refletiam a luz do pôr do sol de maneira acolhedora. Assim que entramos, senti aquele cheiro característico de madeira antiga, misturado a algo doce, como flores secas. A decoração era rústica, mas impecável. Móveis de madeira escura, quadros antigos nas paredes e uma sensação geral de que tudo tinha sido cuidadosamente arranjado. Sobre a mesa da cozinha, encontramos um bilhete de boas-vindas de Daniel, reforçando que a casa era só nossa e que ele estava disponível por telefone caso precisássemos. No primeiro momento, o lugar parecia perfeito. Passamos a tarde desfazendo as malas, explorando os cômodos e admirando os pequenos detalhes da casa. Eu me sentia confortável, como se estivesse em um refúgio distante de tudo. Mas à medida que o sol desaparecia no horizonte e a noite tomava conta, o silêncio que antes parecia tão agradável começou a ganhar um peso diferente. Era como se o vazio da casa tivesse se ampliado, transformando aquele lugar encantador em algo um pouco mais sombrio. A primeira noite foi estranha, mas tentamos ignorar. Enquanto preparávamos o jantar na pequena cozinha, senti uma inquietação que não conseguia explicar. Era como se, em algum momento, o ar tivesse ficado mais pesado. Meu parceiro notou que eu estava distraída e tentou aliviar o clima com piadas, mas eu simplesmente não conseguia relaxar. Talvez fosse a mudança de ambiente, pensei. Depois do jantar, nos acomodamos na sala para assistir a um filme. Tudo parecia relativamente tranquilo, até que por volta das 11 da noite ouvimos o primeiro som. Foi algo sutil, mas inconfundível. Passos no andar de cima. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, mas de maneira lenta e cuidadosa. Eu imediatamente congelei. E meu parceiro ficou em silêncio, franzindo a testa. "Você ouviu isso?" Perguntei, já sabendo a resposta. Ele acenou com a cabeça, mas tentou me acalmar, dizendo que provavelmente era a estrutura antiga da casa rangendo. Apesar de tentar ignorar, aquele som continuou. Passos leves, mas constantes, vinham do sótão. O mais perturbador era que não parecia algo aleatório, como o som de madeira se acomodando, mas sim o movimento deliberado de alguém caminhando. Decidimos subir para verificar. A escada que levava ao andar superior era estreita e rangia sob nossos pés, mas, ao chegarmos lá, não encontramos nada. Havia apenas um corredor vazio com portas fechadas. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Voltamos para o andar de baixo, tentando nos convencer de que era apenas paranoia. Porém, naquela noite, mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, sentia como se algo estivesse parado no quarto, apenas observando. Na segunda noite, a situação piorou. Já estávamos tensos desde o café da manhã, mas tentávamos agir como se tudo estivesse bem. Durante o dia, a casa parecia normal. O sol iluminava os cômodos e os sons comuns da vizinhança davam vida ao ambiente. No entanto, assim que o sol começou a se pôr, a atmosfera mudava. Aquele silêncio sufocante retornava e a inquietação aumentava. Quando fomos nos deitar, comecei a ouvir novamente os passos, dessa vez mais nítidos. Eles vinham diretamente do sótão. Meu parceiro tentou argumentar que poderia ser algum animal preso lá em cima, mas o som era inconfundível. Passos humanos, lentos e deliberados. Ele finalmente decidiu investigar, pegando uma lanterna e procurando pela entrada para o sótão. Depois de alguns minutos de busca,
Encontramos um alçapão no teto do corredor, com uma corda que servia de puxador. Hesitamos antes de abrir. A ideia de que algo ou alguém poderia estar vivendo lá em cima nos deixou petrificados. Quando finalmente puxamos a corda, uma escada retrátil desceu com um rangido alto. Subimos devagar, com a lanterna iluminando o espaço escuro. Lá em cima, o sótão estava praticamente vazio, exceto por algumas caixas antigas, e uma sensação indescritível de que não estávamos sozinhos. Antes de descermos, notamos algo que nos gelou até os ossos. Marcas no chão de madeira, como se alguém tivesse arrastado algo pesado repetidamente de um lado para o outro. Descemos rapidamente, fechando o alçapão com força. Naquele momento, o que antes era apenas um desconforto se transformou em medo genuíno. Algo estava definitivamente errado naquela casa, e a ideia de passar mais uma noite ali parecia insuportável. No dia seguinte, decidimos ligar para Daniel. Tentamos manter a calma, mas não podíamos ignorar o que estava acontecendo. Ele atendeu com a mesma simpatia de sempre, mas, quando mencionamos os sons e a entrada para o sótão, a conversa mudou de tom. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de soltar uma risada nervosa. "Ah, isso é só a casa", disse ele, tentando minimizar. "Ela é velha, as madeiras rangem, sabe como é?" Insisti, explicando que não eram apenas rangidos, mas passos claros, como se alguém estivesse andando. Quando mencionei as marcas no chão do sótão, ele hesitou de novo. "Olha, eu juro para vocês, não tem ninguém mais na casa, só vocês dois. Talvez estejam se deixando levar pela imaginação." A explicação dele não nos convenceu. O jeito evasivo com que ele falava apenas aumentava a sensação de que algo estava sendo escondido. Antes de desligar, Daniel nos deu um aviso estranho. "Só não mexam muito no sótão, certo? É um espaço que eu prefiro deixar fechado. Aproveitem o restante da estadia." Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone, tentando entender o que ele quis dizer. Por que alguém alugaria uma casa e evitaria que os hóspedes explorassem um dos cômodos? Ainda mais um que parecia tão ativo durante a noite? À tarde, decidimos sair para espairecer, mas a sensação de inquietação nos acompanhou o tempo todo. Quando voltamos, já à noite, a casa parecia ainda mais opressiva. A impressão de estar sendo vigiada era tão forte que evitei olhar para o sótão, mesmo sabendo que estava fechado. Aquela noite foi a pior até então. Os sons começaram cedo, antes mesmo de irmos dormir. Agora não eram apenas passos, ouvíamos arranhões, como se algo ou alguém estivesse tentando atravessar o chão de madeira do sótão. Cada som parecia mais alto, mais próximo, e a sensação de que algo estava acima de nós tornou-se insuportável. Tentei me convencer de que talvez fosse algum animal. "Pode ser um guaxinim ou algo assim", sugeri em voz alta, mais para me acalmar do que para convencer meu parceiro. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Animais não arrastam móveis. Animais não fazem passos tão claros, tão humanos. Por volta das 2 da manhã, o som parou. Por alguns minutos, houve um silêncio absoluto e eu quase comecei a relaxar, achando que aquilo finalmente tinha acabado. Mas então, ouvimos um rangido alto vindo diretamente acima do nosso quarto. Parecia que alguém estava parado lá, exatamente no mesmo ponto onde a cama ficava. Meu coração disparou. O que aconteceu a seguir me deixou paralisada. O som de algo pesado foi arrastado até o alçapão no corredor, seguido por um baque seco. Meu parceiro segurou minha mão com força, sussurrando que precisávamos sair imediatamente. Pegamos nossas coisas às pressas, mas não conseguimos deixar a casa naquela madrugada. Estávamos isolados e a cidade estava a quilômetros de distância. Passamos o restante da noite sentados no carro, esperando o amanhecer. De manhã, tomamos coragem para voltar a casa. Eu estava determinada a entender o que estava acontecendo. Não podíamos simplesmente fugir sem explicações. O sótão precisava ser investigado novamente, mesmo que isso me enchesse de medo. Dessa vez, quando subimos,
percebi algo que não tinha notado antes. No canto mais distante do sótão, atrás de algumas caixas velhas, havia um painel de madeira que parecia ligeiramente fora do lugar. Meu parceiro o empurrou, revelando uma pequena abertura. Era um acesso que levava a um espaço ainda mais escondido, como um quarto secreto. Quando iluminamos o interior com a lanterna, meu coração quase parou. Havia um colchão sujo no chão, embalagens de comida espalhadas e um cheiro azedo que fazia o ar parecer irrespirável. Mas o que realmente me aterrorizou foram os pertences espalhados, roupas, um par de sapatos e um caderno aberto com anotações incompreensíveis. Alguém estava vivendo ali, e não fazia muito tempo. A pergunta que ecoava na minha mente era inevitável. Quem e por quê? O que essa pessoa queria? Sentindo o pânico tomar conta, descemos o mais rápido possível, trancamos o alçapão e saímos da casa. Decidimos que não iríamos passar mais um minuto ali. Quando ligamos para Daniel novamente para contar o que havíamos encontrado, ele não atendeu. Nem mesmo respondeu às mensagens. Foi nesse momento que percebemos que talvez ele soubesse muito mais sobre a casa do que estava disposto a admitir. Saímos da casa naquela manhã sem olhar para trás. Carregamos nossas coisas no carro rapidamente e fomos para um café no centro da cidade, onde tentamos decidir o que fazer a seguir. Enquanto meu parceiro procurava hotéis próximos, eu não conseguia tirar da cabeça o que havíamos encontrado no sótão. Aquele espaço improvisado, os pertences pessoais e principalmente o caderno continuavam me assombrando. Não consegui resistir. Abri meu celular e comecei a pesquisar mais sobre a casa. Descobri que ela era bem conhecida na região, mas não pelas razões que eu esperava. Alguns artigos antigos mencionavam a propriedade de forma vaga, mas com histórias que sempre giravam em torno de um antigo proprietário chamado Samuel, que havia vivido ali por décadas. Ninguém sabia muito sobre ele, exceto que era extremamente recluso e raramente era visto na cidade. O mais perturbador, porém, era que muitos acreditavam que ele nunca havia realmente deixado a casa. A história mais recente mencionava que a casa havia sido colocada para aluguel por familiares de Samuel, logo após sua morte, cerca de 5 anos atrás. Mas, estranhamente, várias pessoas relatavam ter ouvido sons estranhos durante estadias curtas ou sentirem uma presença no local. Alguns diziam que tinham visto sombras se movendo pelos cômodos. De repente, tudo começou a fazer sentido. Enquanto eu lia mais, senti um calafrio subindo pela espinha. O que encontramos no sótão não era apenas um esconderijo. Era o lugar onde alguém ainda vivia, como se nunca tivesse aceitado que a casa não era mais sua. Decidimos confrontar Daniel. Se ele era o responsável pela casa, ele precisava saber, ou ao menos nos dar respostas. Voltamos para a casa no fim da tarde, mesmo relutantes, e ligamos para ele insistentemente, até que finalmente atendeu. Dessa vez, não disfarçamos nossa irritação e medo. Contamos tudo: os passos, os arranhões, o sótão e, principalmente, o espaço secreto. No início, ele negou tudo. Disse que era impossível alguém estar morando ali e que não fazia sentido nossa preocupação. Mas, quando mencionamos o nome Samuel, ele ficou em silêncio. A resposta seguinte foi fria e quase ensaiada. Samuel era meu tio-avô. Ele morava na casa, mas já faleceu. Vocês estão deixando as histórias da cidade assustarem vocês. Antes que pudéssemos questionar mais, ele desligou. Ficamos parados, olhando para o celular, sem saber o que fazer. Naquele momento, percebemos que não tínhamos como confiar nele. Se alguém estava vivendo ali, ou se algo ainda mais sinistro acontecia, Daniel sabia e estava escondendo. Voltamos à casa apenas para pegar alguns pertences que havíamos esquecido. Enquanto estávamos lá, ouvi o som de passos novamente. Dessa vez, estavam no andar de baixo. O medo nos paralisou por alguns segundos, mas não íamos esperar para descobrir quem ou o que era.
Saímos correndo, deixando para trás o resto de nossas coisas. No dia seguinte, recebemos uma mensagem de Daniel. Era curta e desconcertante. Espero que tenham aproveitado a estadia. A casa não é para todos. Essa frase me deixou inquieta por dias. O que ele quis dizer? Será que ele sabia que algo ou alguém estava vivendo ali conosco? Ou era apenas um jogo psicológico para nos assustar ainda mais? Decidimos nunca mais voltar àquela casa. Reportamos o ocorrido ao site do Airbnb, mas nunca recebemos uma resposta clara. Alguns dias depois, o anúncio da casa foi removido. Ainda assim, não conseguimos nos livrar da sensação de que algo ficou inacabado. Às vezes, tenho pesadelos em que ouço passos acima da minha cabeça e acordo com o coração disparado, quase esperando ver alguém parado ao lado da cama. O que mais me assusta, no entanto, é saber que nunca descobrimos a verdade. Quem estava no sótão? Daniel realmente sabia o que acontecia na casa? E o mais perturbador, será que a pessoa, ou aquilo, que vivia ali ainda está lá, esperando por novos hóspedes? Alguns meses depois, por curiosidade mórbida, voltei a pesquisar sobre a casa. Descobri um detalhe que não havia encontrado antes. Em um fórum local, alguém mencionou que Samuel, o antigo proprietário, não morreu na casa como eu imaginava. Ele simplesmente desapareceu. A família declarou sua morte após anos sem notícias, mas muitos acreditavam que ele nunca havia realmente saído de lá. As descrições do comportamento de Samuel eram inquietantes. Ele era conhecido por ser obsessivo com sua privacidade, a ponto de construir acessos secretos em sua casa para evitar ser visto. As marcas no sótão começaram a fazer sentido. Talvez fossem dele. Talvez ele nunca tenha aceitado a presença de mais ninguém ali, mesmo após sua morte. Ou talvez ele nunca tivesse realmente partido. Até hoje, evito pensar naquelas noites. A experiência me deixou com uma sensação permanente de que, às vezes, há coisas que simplesmente não podem ser explicadas. A casa ainda aparece nos meus sonhos, com seus corredores escuros, o cheiro de madeira antiga e, claro, os sons do sótão. Não sei quem ou o que estava lá em cima, mas sei que nunca esquecerei. Relato 2. Eu precisava de um lugar barato para passar a noite. Tinha uma entrevista de emprego na manhã seguinte em uma cidade distante, e reservar um hotel caro estava fora de questão. Foi por isso que, ao encontrar aquele anúncio online, aceitei sem pensar duas vezes. O quarto era simples, mas parecia limpo e bem localizado, com um preço que cabia no meu orçamento. O anfitrião, Lucas, era atencioso e respondeu rapidamente às mensagens, o que me deixou mais tranquila. Cheguei ao local no início da noite. Era uma casa antiga, mas bem cuidada, com uma fachada simples e janelas pequenas, que davam a impressão de um lugar fechado demais. Lucas me recebeu na porta com um sorriso educado, mas algo no seu comportamento me deixou desconfortável. Ele falava rápido, como se quisesse se livrar de mim o mais rápido possível. Não dei muita importância. Talvez fosse apenas uma impressão causada pelo cansaço da viagem. O quarto ficava no andar de cima, no final de um corredor estreito. Era pequeno, mas exatamente como nas fotos. Uma cama de solteiro encostada na parede, uma pequena escrivaninha ao lado e um armário velho que parecia não ser usado há muito tempo. Havia, porém, algo que não estava mencionado no anúncio. Ao lado do armário, uma porta de madeira escura, trancada com um cadeado grande e pesado. Na hora, achei estranho, mas não quis parecer rude. Perguntei casualmente a Lucas o que havia atrás da porta, e ele respondeu rapidamente, quase como se já esperasse a pergunta. Ah, é só um depósito, coisas velhas que eu guardo. Nada importante. A explicação foi suficiente para acalmar minha curiosidade, pelo menos naquele momento. Enquanto me ajeitava no quarto, comecei a notar o quanto aquela porta trancada parecia deslocada. Tudo no cômodo era simples, mas funcional, enquanto a porta parecia ter sido reforçada de propósito, como se proteger algo ali fosse essencial.
O cadeado, grande e robusto, parecia novo, em contraste com a madeira desgastada da porta. Eu tentava ignorar, mas não conseguia evitar de lançar olhares furtivos para ela enquanto organizava minhas coisas. Jantei uma refeição rápida que trouxe comigo e me preparei para dormir cedo. Antes de apagar a luz, mandei uma mensagem para Lucas, agradecendo novamente pela hospitalidade. Ele respondeu em questão de segundos com um simples "de nada, qualquer coisa me avise". A pressa na resposta e a falta de cordialidade me fizeram sentir que ele estava ansioso para encerrar a conversa. Achei que era paranoia minha, mas o incômodo persistia. Quando me deitei, o silêncio da casa se tornou opressor. Era como se nenhum som da rua conseguisse entrar ali. Fiquei deitada por algum tempo, tentando me distrair com o celular, mas o cansaço venceu e finalmente adormeci. Foi no meio da madrugada que acordei com um som baixo e ritmado. Era um tipo de batida suave, como se algo ou alguém estivesse mexendo na porta com cadeado. No início, pensei que estava sonhando. O som era tão sutil que demorei alguns segundos para perceber que era real. Sentei na cama, com o coração acelerado, tentando identificar de onde vinha. A casa estava completamente escura, exceto pelo pequeno feixe de luz que entrava pela janela do meu quarto. Os ruídos continuavam, agora mais claros. Era como se algo arranhasse a madeira da porta, seguido por um leve estalo, quase como se alguém estivesse tentando destrancá-la. Pensei em chamar por Lucas, mas a ideia de sair do quarto naquele momento me parecia absurda. Peguei o celular e iluminei a direção da porta. Tudo estava exatamente como eu havia deixado, mas o som não parava. Aproximei-me devagar, movida por uma mistura de medo e curiosidade. Encostei o ouvido na porta e, por um momento, pensei ouvir uma respiração baixa do outro lado. Meu coração disparou. Recuei rapidamente, tropeçando na cama. Nesse instante, o som cessou. Não arranhões, não estalos, não respiração, apenas silêncio. Tentei me convencer de que era fruto da minha imaginação e voltei para a cama, mas demorou horas para que o sono finalmente me vencesse. Na manhã seguinte, quando a luz do sol iluminava o quarto, a porta parecia inofensiva, como qualquer outra. Mas a inquietação dentro de mim continuava. Na segunda noite, eu já estava convencida de que havia algo de errado com aquela porta. Durante o dia, tentei agir naturalmente. Saí para caminhar pela cidade, tomei café em um lugar próximo e até tentei me distrair com um livro na praça central. No entanto, toda vez que minha mente vagava, ela voltava para o mesmo ponto, o som que ouvi na noite anterior. Quando voltei a casa no início da noite, Lucas não estava lá. Na verdade, ele sequer havia dado sinais durante o dia, e eu me perguntava se aquilo era intencional. Subi para o quarto carregando comigo uma sensação crescente de desconforto. A porta trancada parecia quase me observar, como se tivesse uma presença própria. Passei boa parte da noite tentando ignorar a curiosidade, mas ela venceu. Decidi me aproximar da porta novamente, desta vez para observar mais de perto. A madeira era velha e marcada por arranhões, como se alguém ou algo tivesse tentado forçá-la várias vezes. Havia uma pequena fresta entre a porta e o batente, espaço suficiente para espiar o que havia do outro lado. Com a luz do celular, inclinei-me devagar, tentando ver o que havia no depósito. Tudo o que consegui distinguir foi uma escuridão opaca e alguns contornos indefinidos, como se fossem caixas ou objetos empilhados. Suspirei aliviada. Talvez fosse mesmo apenas um depósito. Então, aconteceu. Quando me preparei para me afastar, algo do outro lado se moveu. Um som baixo, quase imperceptível, seguido por uma sensação que me gelou até os ossos. Um olho me observava pela fresta. Recuei com tanta força que caí sentada no chão, derrubando o celular. O feixe de luz se apagou e eu fiquei no escuro, congelada de medo. Quem ou o que estava ali? O olho desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas a sensação de estar sendo vigiada continuou.
Depois daquele momento, fiquei paralisada. Qualquer tentativa de racionalizar o que tinha acabado de acontecer parecia impossível. Peguei o celular com as mãos trêmulas e iluminei novamente a porta, mas não havia mais nada na fresta. O silêncio era tão absoluto que a ausência de som parecia tão perturbadora quanto os barulhos da noite anterior. Queria sair do quarto, ir até Lucas e exigir explicações, mas não tinha coragem de cruzar o corredor naquele momento. Decidi trancar a porta do meu quarto e esperar amanhecer. Deitei na cama, segurando o celular como se fosse uma arma, iluminando o espaço ao meu redor. Os sons começaram de novo por volta das 2 da manhã. Eram diferentes desta vez. Arranhões leves, mas persistentes, seguidos por algo que parecia um leve empurrão contra a porta com cadeado. Fechei os olhos e me encolhi, tentando convencer a mim mesma de que estava segura. Mas então ouvi um clique, um som claro de metal se movendo. A ideia de que alguém estava tentando abrir aquela porta me encheu de pânico. Fiquei imóvel, segurando a respiração, até que finalmente tudo ficou em silêncio novamente. Por algum motivo, o silêncio dessa vez era ainda mais aterrorizante do que os ruídos. Quando o primeiro feixe de luz do amanhecer entrou pela janela, me permiti relaxar um pouco. Mas, ao me levantar e tentar sair do quarto, descobri algo ainda mais perturbador. Minha própria porta estava trancada por fora. A primeira reação foi o choque. Tentei girar a maçaneta novamente com mais força, mas era inútil. A porta não abria. Alguém a havia trancado enquanto eu dormia, ou fingia dormir, e agora eu estava completamente presa. Comecei a bater na porta e chamar por Lucas, mas ninguém respondia. O pânico começou a tomar conta. Peguei o celular e liguei para ele, mas a chamada não completava. O sinal estava fraco, como se algo estivesse interferindo. Sentei na cama, tentando pensar racionalmente. Alguém tinha me trancado ali, mas quem? E por quê? Enquanto pensava, um pensamento me atingiu como um soco. E se não fosse Lucas? E se fosse quem ou o que estava do outro lado da porta com cadeado? Depois de alguns minutos de silêncio absoluto, ouvi passos pesados no corredor. Meu coração disparou. Quem estava lá fora? A maçaneta da minha porta girou lentamente, mas a porta permaneceu trancada. Era como se alguém quisesse me lembrar de que eu estava à mercê dele. Quando finalmente os passos se afastaram, me levantei e comecei a procurar uma forma de sair dali. Não sabia se Lucas era cúmplice ou vítima, mas precisava escapar antes que a situação piorasse. Depois de minutos que pareceram horas, ouvi o som de chaves na fechadura. Recuei instintivamente, me encostando na parede oposta à porta. A maçaneta girou e a porta se abriu lentamente. Lá estava Lucas, com a mesma expressão neutra e ligeiramente nervosa de quando me recebeu. Por que a porta estava trancada por fora? Perguntei imediatamente, minha voz carregada de pânico e raiva. Ele me encarou por um momento antes de responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Não sei do que você está falando. Eu não tranquei a porta. Talvez tenha sido um erro na fechadura. É uma casa antiga. A explicação não fazia sentido. Algo na postura dele me dizia que ele sabia mais do que estava dizendo. Respirei fundo e decidi confrontá-lo diretamente. E a porta com cadeado? Por que há sons vindo de lá à noite? Eu vi alguém, alguma coisa, me observando pela fresta. A menção ao olho o fez empalidecer. Ele desviou o olhar por um instante e então tentou recobrar a compostura. Você está imaginando coisas. O depósito está fechado há anos. Não há ninguém ali. Eu vi, insisti. Vi um olho e ouvi sons. Se você não quer me contar o que está acontecendo, tudo bem, mas eu não vou ficar aqui nem mais um minuto. Lucas hesitou, mas finalmente suspirou, como se estivesse cansado de esconder algo. Olha, não é o que você pensa. A porta leva a um depósito, sim, mas é melhor que ela fique trancada. É para sua segurança. Minha segurança? Perguntei, minha voz agora cheia de incredulidade.
Antes que ele pudesse responder, um som alto e metálico veio do corredor. Algo, ou alguém, tinha batido na porta com cadeado. Lucas congelou, seus olhos fixos na direção do som. Ele murmurou algo inaudível. Depois olhou para mim com uma expressão que misturava medo e urgência. Fique no quarto. Não saia por nada. Ele saiu rapidamente, trancando a porta atrás de si, e me deixou sozinha novamente. Dessa vez, não esperei. Assim que Lucas saiu, comecei a procurar algo no quarto que pudesse me ajudar a escapar. Encontrei uma chave de fenda velha na gaveta da escrivaninha e usei para forçar a maçaneta. Não demorou muito para que a trava cedesse e a porta se abriu. O corredor estava escuro e silencioso. A porta com cadeado ainda estava lá, firme em sua posição, mas algo parecia diferente. Havia marcas novas na madeira, como se alguém ou algo tivesse arranhado desesperadamente para sair. Sem pensar, me aproximei. Meu coração batia tão rápido que parecia ecoar pelo corredor vazio. Ao tocar no cadeado, percebi que ele estava parcialmente solto, como se alguém tivesse tentado arrombá-lo. Era a oportunidade perfeita para descobrir o que Lucas estava escondendo. Com uma força que eu nem sabia que tinha, consegui remover o cadeado. A porta rangeu quando a empurrei, revelando um cômodo pequeno e escuro. O cheiro ali dentro era insuportável. Uma mistura de mofo, algo metálico e outro odor que eu não conseguia identificar. No centro do quarto, vi uma cadeira velha e correntes penduradas na parede. Havia marcas profundas no chão, como se alguém tivesse sido arrastado repetidamente. No canto mais distante, uma pilha de roupas rasgadas e sujas, mas o que realmente me fez tremer foi uma figura pequena e emaciada que se encolheu ao fundo, coberta pela escuridão. Seus olhos refletiram a luz do corredor, brilhando como os de um animal acuado. Tentei recuar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura se moveu com uma velocidade assustadora. Um som gutural ecoou pelo quarto, e então a porta atrás de mim bateu com força, me deixando presa lá dentro. A escuridão ao meu redor era quase total. A única luz vinha das rachaduras na porta, iluminando fracamente o espaço onde eu estava. A figura se aproximou e, embora eu estivesse paralisada de medo, consegui distinguir alguns detalhes. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Seus olhos estavam fundos, a pele pálida e manchada, e seus movimentos eram descoordenados, como se ela não tivesse força suficiente para se manter de pé. Ela murmurava algo, mas sua voz era baixa e indistinta. Quando tentou se aproximar ainda mais, dei um passo para trás, tropeçando em algo no chão. Era um pedaço de madeira, provavelmente de uma das cadeiras quebradas. Peguei-o instintivamente, segurando-o com força, como se fosse minha única proteção. Ela parou e olhou para mim com uma expressão que parecia misturar medo e raiva. Ele disse que não iam voltar, murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesma. Ele prometeu... Quem? Lucas? Perguntei, minha voz trêmula. Mas antes que ela pudesse responder, a porta foi aberta bruscamente e Lucas apareceu, ofegante. Ele segurava algo que parecia um bastão e seus olhos estavam arregalados de pavor. "Saia daí! Agora!" gritou ele. Sem pensar, corri em sua direção, mas a mulher, ou seja lá o que ela era, tentou me segurar. Lucas se colocou entre nós e a afastou com um golpe rápido antes de puxar minha mão e me levar para fora. Corremos pela casa, descendo as escadas rapidamente. Lucas me empurrou para fora, trancando a porta atrás de nós com um som pesado de metal. Ele estava ofegante, mas seus olhos tinham uma determinação sombria. "Você não deveria ter aberto aquela porta", disse ele finalmente, sua voz cheia de reprovação e medo. Ela não pode sair daqui." Antes que eu pudesse exigir mais explicações, ele entrou de volta na casa e trancou a porta principal. Fiquei parada na rua sem saber o que fazer. Ainda podia ouvir sons vindos de dentro, como gritos abafados e pancadas nas paredes. Saí correndo, sem olhar para trás.
Não sei o que exatamente aconteceu naquela casa, nem quem ou o que estava trancado ali. Lucas nunca respondeu às minhas mensagens e o anúncio do quarto desapareceu do site no dia seguinte. Até hoje, evito ficar sozinha em qualquer lugar que tenha portas trancadas. A lembrança daquele olho me observando pela fresta ainda me persegue, assim como a pergunta que nunca foi respondida. O que exatamente Lucas estava tentando esconder? Relato 3. Quando alugamos aquele apartamento, tudo parecia perfeito. Era espaçoso, com uma decoração moderna e uma localização excelente, bem no centro da cidade. O anúncio prometia conforto e privacidade, e o preço era acessível o suficiente para dividirmos entre o grupo. Estávamos em 5. Eu, Gabriel, Luana, Clara e Rafael. Depois de semanas de planejamento, finalmente tínhamos um final de semana só nosso para relaxar e nos divertir. Chegamos no final da tarde de sexta-feira, animados e cheios de expectativas. O prédio era antigo, mas bem conservado, com um elevador estreito e corredores decorados com quadros que lembravam uma época passada. Assim que entramos no apartamento, ficamos impressionados. A sala era ampla, com janelas grandes que deixavam entrar a luz dourada do fim do dia. Havia uma cozinha completamente equipada, um sofá enorme e 3 quartos confortáveis. Tudo parecia perfeito para o que tínhamos em mente. Um final de semana de festa e risadas. Passamos o início da noite nos instalando e explorando o lugar. Clara, que era a mais curiosa do grupo, notou que a planta do apartamento parecia um pouco estranha. O corredor principal dava acesso a todos os cômodos, mas, em um dos cantos da sala, havia uma área fechada que não fazia sentido. Parece que devia ter mais um quarto aqui, comentou ela, apontando para o espaço. Talvez seja só uma parede estrutural, respondi sem dar muita atenção. Afinal, não íamos deixar um detalhe arquitetônico arruinar nosso clima de festa. A primeira noite foi exatamente como planejamos. Bebemos, jogamos cartas e ouvimos música até tarde. As janelas abertas deixavam entrar a brisa fresca da noite e a cidade parecia tão viva quanto nós. Lá, pelas 2 da manhã, o grupo começou a se dispersar. Clara e Luana foram para o quarto que dividiam. Rafael foi para o sofá e eu e Gabriel ficamos conversando mais um pouco na cozinha. Pouco tempo depois, Rafael apareceu na porta da cozinha, pálido e com os olhos arregalados. "Vocês estavam na sala agora há pouco?" perguntou ele ofegante. Negamos com a cabeça, achando que ele estava brincando ou exagerando. "Eu juro que vi alguém parado lá", insistiu apontando para a sala. Tinha um homem. Ele estava de pé, perto da janela. Gabriel soltou uma risada curta, balançando a cabeça. "Cara, você bebeu demais. Deve ter sido sua sombra ou algo assim." Rafael tentou argumentar, mas estava tão abalado que acabou desistindo. Voltou para o sofá, murmurando algo sobre trancar a porta. Nós rimos, achando que era só paranoia de madrugada. Antes de dormir, fui até a sala para apagar as luzes. Olhei ao redor, só para garantir, e não vi nada fora do lugar. O apartamento estava em silêncio, exceto pelo som baixo do trânsito lá fora. Convenci-me de que Rafael estava mesmo imaginando coisas, mas no fundo não conseguia ignorar o desconforto que suas palavras tinham deixado no ar. Na manhã seguinte, fui o primeiro a acordar. O sol já iluminava o apartamento e tudo parecia mais tranquilo. Fui até a cozinha preparar um café e assim que entrei, notei algo estranho. Alguns utensílios estavam fora do lugar. Um prato sujo estava na pia, junto com um copo e uma faca, como se alguém tivesse feito uma refeição durante a noite. Achei estranho, porque tínhamos deixado tudo limpo antes de dormir. Rafael foi o próximo a acordar, e quando contei o que encontrei, ele imediatamente ficou alerta. "Eu te disse que vi alguém", afirmou, me lançando um olhar sério. Tentei acalmá-lo, dizendo que provavelmente alguém do grupo tinha levantado durante a madrugada e esquecido de lavar as coisas. Ele apenas balançou a cabeça, como se não acreditasse.
Pouco depois, Clara entrou na sala, segurando algo na mão. Era uma toalha molhada, mas não era de ninguém do grupo. Eu achei isso no banheiro. Está encharcada, mas ninguém aqui tomou banho de madrugada, certo? Perguntou, olhando para nós com uma expressão de preocupação. Foi Luana quem apontou o detalhe mais perturbador. E aquelas pegadas? Disse ela, olhando para o chão da sala. Todos nós nos viramos para onde ela apontava, e lá estavam, pegadas molhadas que iam da cozinha até a janela, mas desapareciam antes de alcançar o tapete. Olhamos uns para os outros em silêncio, enquanto uma sensação de desconforto tomava conta de nós. O clima no apartamento mudou completamente depois que vimos as pegadas. A descontração do dia anterior deu lugar a uma tensão palpável. Tentamos racionalizar o que estava acontecendo, mas nenhuma explicação fazia sentido. Rafael insistia que alguém tinha entrado no apartamento durante a noite, enquanto Gabriel tentava argumentar que talvez fosse uma coincidência. As pegadas poderiam ser de algum de nós, e os utensílios na cozinha, um simples esquecimento. Eu não usei nada da cozinha, disse Clara, cruzando os braços. E não fui eu quem deixou essa toalha molhada no banheiro. Alguém está mentindo ou tem mais alguém aqui. As palavras dela fizeram o silêncio cair sobre nós. A ideia de que havia um intruso no apartamento parecia absurda, mas ao mesmo tempo era impossível ignorar os sinais. Luana tentou amenizar, sugerindo que talvez a toalha e os pratos estivessem lá desde o dia anterior e ninguém tivesse notado. Mas Rafael não cedia. Ele estava cada vez mais nervoso, andando de um lado para o outro da sala. Se alguém entrou aqui, como é que conseguiu? Nós trancamos a porta, ele disse apontando para a entrada. E se não foi pela porta? Como? A pergunta pairou no ar, sem resposta. Passamos o restante da manhã andando pelo apartamento, verificando janelas e possíveis entradas. Tudo estava fechado, como deixamos na noite anterior. A única explicação lógica era que algum de nós estivesse pregando uma peça, mas ninguém admitia nada. E no fundo, eu sabia que ninguém estava mentindo. No início da tarde, Clara começou a explorar o apartamento com mais atenção. Algo a incomodava desde o primeiro dia. A planta do lugar. Tem algo errado com esse espaço, disse ela, apontando novamente para o canto da sala. A planta não faz sentido. Há algo atrás dessa parede. Eu e Gabriel nos juntamos a ela, examinando o local. A parede parecia sólida, mas havia um som oco quando batíamos em certos pontos. Rafael, ainda visivelmente irritado, pegou uma lanterna e começou a procurar por frestas ou qualquer coisa que pudesse indicar um acesso escondido. Foi então que Clara encontrou algo. No rodapé, quase imperceptível, havia uma pequena alavanca disfarçada no design da madeira. Quando puxamos a alavanca, um pedaço da parede deslizou lentamente, revelando uma passagem estreita e escura. O cheiro de mofo e algo metálico saiu dali, fazendo-nos recuar instintivamente. Dentro havia uma escada que descia para um nível inferior que não constava no anúncio do apartamento. "O que é isso?" perguntou Luana, a voz trêmula. Ninguém respondeu. Estávamos todos paralisados, encarando aquele espaço desconhecido que não deveria existir. Rafael foi o primeiro a descer, iluminando o caminho com a lanterna. Relutantes, seguimos atrás dele. O que encontramos lá embaixo era ainda mais perturbador. O espaço era pequeno, com paredes de concreto bruto e quase nenhum mobiliário. No centro do cômodo havia um colchão velho e sujo, cercado por caixas e roupas espalhadas pelo chão. Um prato com restos de comida estava em um canto, e ao lado dele um copo de água ainda pela metade. Rafael iluminou as paredes e vimos algo que nos gelou até os ossos. Mensagens rabiscadas com carvão e tinta, frases desconexas como "não me vejam" e "este é meu lugar". Uma das frases estava repetida várias vezes em tamanhos diferentes. "Não saiam sem mim". "Alguém está morando aqui", sussurrei, mais para mim mesma do que para os outros. Gabriel balançou a cabeça incrédulo. "Mas como?"
Esse lugar tem acesso direto à rua? Foi quando Clara apontou para o canto do quarto. Lá havia uma pequena porta de madeira que parecia levar a um corredor estreito. Rafael tentou abri-la, mas estava trancada. É por aqui que ele entra e sai, afirmou, girando a maçaneta inutilmente. Quem quer que seja, tem acesso direto à rua sem passar por nós. A descoberta deixou todos abalados. Havia mais alguém naquele prédio, alguém que conhecia o apartamento melhor do que nós e que aparentemente tinha estado ali a noite inteira. Voltamos ao andar de cima, mas o ambiente já não parecia o mesmo. O apartamento, que antes parecia espaçoso e aconchegante, agora tinha uma atmosfera pesada, como se estivéssemos sendo observados o tempo todo. Ninguém conseguia relaxar. Mesmo as janelas abertas, que antes traziam uma sensação de liberdade, agora pareciam portas vulneráveis para o desconhecido. Clara, sempre a mais curiosa, sugeriu que chamássemos a polícia, mas Rafael discordou de imediato. E vamos dizer o quê? Que encontramos um quarto escondido? Que alguém está usando isso como passagem? Eles não vão fazer nada até que algo aconteça de verdade. Apesar de sua atitude prática, ele parecia mais nervoso do que nunca, constantemente olhando por cima do ombro, como se esperasse que algo surgisse de repente. Enquanto discutíamos o que fazer, Gabriel foi até a cozinha. Quando voltou, sua expressão dizia tudo. "Mais utensílios estão fora do lugar", disse ele, segurando um garfo sujo que definitivamente não estava ali de manhã. Ficamos em silêncio, cada um tentando processar a ideia de que, mesmo depois de nossa descoberta, o intruso ainda estava presente, andando pelo apartamento sem que percebêssemos. Foi então que Luana apontou para o chão da sala. Lá estavam novamente as pegadas molhadas, desta vez muito mais claras e espalhadas. Elas vinham da direção da porta falsa, que dava para o quarto escondido, e paravam bem no meio da sala. Mas, mais uma vez, desapareciam sem seguir para outro cômodo. "Ele esteve aqui enquanto estávamos lá embaixo", murmurei, sentindo um arrepio subir pela espinha. Com o clima cada vez mais tenso, Clara decidiu investigar online sobre o apartamento. Enquanto os outros tentavam se acalmar, ela mergulhou em fóruns e sites locais, tentando encontrar alguma pista sobre o imóvel. Depois de quase uma hora, ela nos chamou, sua expressão de choque, nos alertando de que havia encontrado algo importante. "O apartamento já foi alugado outras vezes, mas ninguém fica aqui por muito tempo", explicou ela, mostrando um fórum onde antigos inquilinos relatavam experiências estranhas. Pegadas molhadas, objetos fora do lugar, sons durante a noite. Uma das histórias mencionava exatamente o quarto escondido, mas descrevia algo ainda mais perturbador. Um inquilino anterior que desapareceu sem deixar vestígios. "Eles nunca encontraram o cara", continuou Clara. "E pelo que dizem aqui, parece que o proprietário nunca menciona esse quarto no contrato. É como se quisesse que ninguém descobrisse." A ideia de que estávamos morando em um lugar com um histórico tão sinistro tornou o ar ainda mais pesado. Gabriel sugeriu que saíssemos imediatamente, mas Luana argumentou que já era tarde e que precisávamos esperar até a manhã seguinte. Relutantes, concordamos em passar mais uma noite ali, mas decidimos ficar juntos na sala sem nos separar. A última noite no apartamento foi a mais assustadora. Decidimos deixar as luzes acesas e tentar nos distrair com conversas. Mas a tensão era evidente. Ninguém queria admitir, mas estávamos com medo. Cada som no prédio parecia amplificado, e o silêncio entre os ruídos era quase ensurdecedor. Por volta das 2 da manhã, ouvi o primeiro som vindo do quarto escondido. Era um barulho baixo, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Rafael e Gabriel se levantaram, prontos para verificar, mas antes que dessem um passo, a porta falsa no canto da sala começou a ranger. Ficamos congelados, encarando a madeira que lentamente parecia ceder. Quando a porta se abriu, não havia ninguém ali, apenas o corredor escuro levando ao quarto abaixo. Mas no mesmo instante, a luz da sala piscou e se apagou,
mergulhando o apartamento em uma escuridão quase total. O som de passos ecoou pelo corredor, indo em direção à cozinha. Tentamos seguir o som com a lanterna do celular, mas não vimos ninguém. Quando finalmente nos movemos, encontramos mais pegadas molhadas, indo do corredor até a porta principal, que agora estava escancarada. "É nossa chance, vamos sair!" gritou Clara, puxando Luana pelo braço. Rafael e Gabriel a seguiram, e eu fui a última a sair, olhando para trás apenas uma vez. No corredor escuro, juro que vi uma sombra parada no canto, imóvel, como se nos observasse enquanto escapávamos. Saímos do prédio sem olhar para trás, cada um carregando a sensação de que havíamos escapado por pouco. Passamos a noite em um hotel próximo, sem conseguir dormir. O que vimos e ouvimos naquela última noite não era algo que podíamos explicar ou esquecer facilmente. No dia seguinte, Clara tentou entrar em contato com o proprietário do apartamento, mas ele não respondeu. Poucos dias depois, o anúncio do imóvel desapareceu das plataformas, como se nunca tivesse existido. Até hoje, não sabemos quem ou o que estava naquele quarto escondido. A única certeza é que não estávamos sozinhos naquele apartamento. Alguém morava ali, alguém que conhecia cada detalhe do imóvel e que, por alguma razão, continuava usando aquele espaço como se fosse seu. Quando penso naquele final de semana, ainda sinto um arrepio ao lembrar das pegadas molhadas, dos sons e, principalmente, da figura parada no corredor. Nunca mais aluguei um apartamento antigo e agora sempre verifico cada canto antes de me sentir à vontade. Afinal, nunca sabemos quem pode estar dividindo o espaço conosco. Relato 4. Quando eu e Ricardo chegamos ao chalé, parecia um sonho. Havíamos passado meses planejando nossa lua de mel e, entre tantas opções, aquele quarto parecia perfeito. Localizado em uma área tranquila, cercado por árvores e com uma vista incrível, o lugar prometia ser o refúgio ideal para os primeiros dias da nossa nova vida juntos. O anfitrião, Marcos, foi simpático desde o início. Ele nos recebeu na entrada com um sorriso caloroso e nos mostrou o quarto. Era espaçoso, com janelas grandes que deixavam a luz do sol entrar, uma cama enorme e uma decoração que misturava o rústico com o moderno. Ele mencionou que morava em uma casa próxima, caso precisássemos de algo, e que podíamos ligar para ele a qualquer momento. Depois que ele foi embora, ficamos deslumbrados. O lugar era ainda mais bonito do que nas fotos. Ricardo abriu uma garrafa de vinho que havíamos trazido e passamos o início da noite celebrando. Tudo parecia perfeito. Mas, quando o silêncio da noite tomou conta do chalé, algo começou a me incomodar. Era uma sensação sutil, mas constante, como se estivéssemos sendo observados. No começo, tentei ignorar. Talvez fosse o cansaço da viagem ou o fato de estar em um lugar novo. Mas a sensação de estar sendo vigiada crescia a cada minuto. Enquanto Ricardo assistia a um filme na TV, meus olhos se voltavam para as paredes, para o teto, tentando encontrar a origem daquele desconforto. "Você está bem?" ele perguntou, notando minha inquietação. "Estou só cansada", respondi, tentando afastar a paranoia. Mas quando fui ao banheiro para me preparar para dormir, a sensação ficou ainda mais intensa. Senti como se alguém estivesse parado atrás de mim enquanto eu escovava os dentes. Olhei para o espelho, mas não vi nada de anormal. Mesmo assim, o arrepio não passava. Naquela noite, acordei no meio da madrugada. Ricardo dormia profundamente ao meu lado, mas eu não conseguia relaxar. Algo no quarto parecia errado. Passei os olhos pelo teto e pelas paredes e foi então que notei um pequeno detalhe. Havia furos na madeira, quase imperceptíveis, mas estrategicamente localizados. Um deles ficava diretamente acima da cama. De manhã, contei a Ricardo o que havia visto. Ele tentou me acalmar, dizendo que provavelmente eram imperfeições na madeira, algo comum em construções rústicas. Mas eu não estava convencida. Durante o café,
Enquanto ele preparava algo para nós na cozinha, peguei uma cadeira e me aproximei do teto para examinar melhor os furos. Para meu horror, ao iluminar o pequeno buraco com a lanterna do celular, percebi que havia algo dentro. Era uma lente, uma câmera. Congelei por alguns segundos, incapaz de acreditar no que estava vendo. Quando finalmente desci da cadeira, mostrei a Ricardo o que havia descoberto. Ele também ficou chocado, mas tentou manter a calma. "Vamos procurar mais", sugeriu, sua voz baixa e controlada. Passamos as próximas horas examinando cada canto do quarto, e o que encontramos foi ainda mais perturbador. Havia pequenos furos escondidos em lugares estratégicos, no teto, nas paredes próximas à cama e até no banheiro. Todos eles escondiam câmeras disfarçadas, praticamente invisíveis a olho nu. A cada câmera que encontrávamos, a sensação de invasão e pânico aumentava. Ricardo tentava manter a calma, mas era evidente que ele estava tão abalado quanto eu. Descobrimos ao todo 5 câmeras, todas dispostas de forma que capturavam os momentos mais íntimos no quarto. As localizações eram estratégicas, acima da cama, no banheiro, na sala de estar e até na cozinha. Era como se alguém tivesse planejado cada detalhe para garantir que não perderia nada do que acontecia ali. "Isso é doentio", murmurei, tentando controlar as lágrimas. "Quem faria uma coisa dessas?" Ricardo concordou, mas logo seu tom mudou para algo mais prático. "Precisamos sair daqui, agora." Antes de fazermos qualquer movimento, decidimos gravar evidências. Ricardo usou o celular para filmar cada câmera e sua localização. Queríamos garantir que tivéssemos provas caso precisássemos denunciar. Enquanto ele gravava, algo me ocorreu. Marcos. Ele era o único que sabia que estávamos ali. Era ele quem cuidava do chalé, quem nos recebeu com um sorriso amigável e quem se ofereceu para ajudar caso precisássemos de algo. "Precisamos falar com ele", disse. "Ricardo, mas eu hesitei. E se ele for perigoso? Ele sabe onde estamos." Ricardo concordou em ser cauteloso, mas decidiu que era melhor confrontá-lo antes de simplesmente sairmos. Ligamos para Marcos no final daquela tarde, mas ele não atendeu. Tentamos novamente e dessa vez ele atendeu com uma voz despreocupada. "Tudo bem por aí?" perguntou, como se nada estivesse acontecendo. Ricardo foi direto ao ponto. "Marcos, encontramos câmeras escondidas no quarto. Queremos explicações agora." Do outro lado da linha, houve uma pausa longa e desconfortável antes que ele respondesse. "Câmeras? Deve ser algum engano", disse ele, sua voz levemente trêmula. "Eu não sei nada sobre isso." Ricardo insistiu, seu tom mais agressivo. "Não minta. Sabemos que você é o responsável. Vamos chamar a polícia." Mais uma vez, silêncio. Finalmente Marcos respondeu, mas desta vez sua voz estava diferente, mais fria. "Eu sugiro que vocês não façam nada precipitado. Aproveitem o resto da estadia. Está tudo bem." A ligação foi encerrada abruptamente e ficamos encarando o telefone em choque. O tom ameaçador em suas últimas palavras foi o suficiente para me convencer de que não podíamos mais ficar ali. "Ele sabe que descobrimos", disse eu, minha voz tremendo. Ricardo concordou. "Arrume suas coisas. Vamos sair agora." Quando descemos para devolver a chave e confrontar Marcos pessoalmente, ele não estava lá. A casa onde ele disse que morava estava completamente escura e nenhuma das luzes externas estava acesa. Batemos na porta várias vezes, mas ninguém atendeu. Tentamos ligar novamente, mas o telefone dele agora estava desligado. O desconforto aumentava a cada minuto. Ricardo sugeriu que devolvêssemos a chave e simplesmente fôssemos embora. Mas algo me dizia que Marcos não era o tipo de pessoa que simplesmente desapareceria sem motivo. Ele sabia que estávamos atrás dele, e o fato de não estar ali parecia uma escolha calculada. Decidimos deixar as chaves na caixa de correio e ir diretamente para a delegacia. No caminho, Ricardo tentou acessar o anúncio do chalé no site onde havíamos feito a reserva. Para nossa surpresa, ele não existia mais. O perfil de Marcos havia sido excluído e não havia nenhum registro da nossa estadia no aplicativo.
Ele está limpando os rastros, concluiu Ricardo, apertando o volante com força. A ideia de que aquele homem sabia exatamente o que estava fazendo me causava calafrios. Chegamos à delegacia com os nervos à flor da pele. O policial que nos atendeu ouviu nossa história com atenção, mas o ceticismo em seu rosto era evidente. Mostramos as gravações que fizemos das câmeras escondidas, apontando os locais exatos onde estavam no chalé. Quando mencionamos o desaparecimento de Marcos e o perfil apagado, ele pareceu levar a situação mais a sério. "Vocês têm o endereço exato do local?" perguntou. E Ricardo respondeu imediatamente. Demos todos os detalhes que tínhamos, desde as mensagens trocadas com Marcos até a descrição da propriedade. O policial fez algumas ligações e prometeu enviar uma equipe ao local para investigar. Enquanto isso, sugiro que fiquem em um lugar seguro e aguardem nosso contato, disse ele. Apesar de termos feito o que parecia ser o certo, a sensação de impotência era esmagadora. Estávamos lidando com alguém que sabia apagar seus rastros, alguém que provavelmente fazia isso há muito tempo. Passamos a noite em um hotel barato, revendo cada detalhe da experiência, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. "O que ele queria com essas câmeras?" perguntei a Ricardo, minha voz trêmula. Ele balançou a cabeça, incapaz de responder. A ideia de que nossas ações mais íntimas poderiam ter sido gravadas e talvez compartilhadas por aí me deixava enjoada. No dia seguinte, recebemos um telefonema da delegacia. A equipe havia visitado o chalé, mas encontrou o lugar completamente vazio. As câmeras que havíamos descoberto não estavam mais lá, e todos os sinais de que alguém vivia na casa próxima tinham desaparecido. Marcos parecia ter evaporado. "A propriedade está registrada em nome de uma empresa de fachada", explicou o policial. "Não conseguimos localizar o dono e os documentos fornecidos no site de aluguel eram falsos. Vamos continuar investigando, mas pode levar tempo." Ouvir aquilo foi como um soco no estômago. Apesar das evidências que coletamos, o homem que havia invadido nossa privacidade continuava livre. A sensação de ser observada, mesmo longe daquele lugar, não me abandonava. Eu comecei a evitar lugares públicos e a cobrir câmeras de celulares e laptops, com medo de que ainda estivesse sendo monitorada de alguma forma. Ricardo tentou me acalmar, dizendo que agora estávamos seguros e que era improvável que Marcos nos rastreasse. Mas eu não conseguia apagar a memória do chalé, dos pequenos furos escondendo câmeras e da voz fria de Marcos ao telefone. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem anônima no celular. Era curta e direta. "Gostou da estadia? Espero que voltem em breve." A mensagem veio de um número desconhecido, e ao tentar ligar de volta, só recebia a mensagem de que o número não existia. Mostrei a mensagem a Ricardo e ele ficou pálido. "Como ele tem seu número?" perguntou, mas eu não tinha resposta. Havíamos reservado o chalé por uma plataforma segura, sem compartilhar contatos pessoais diretamente com Marcos. A única explicação era que ele tinha acesso a mais informações do que imaginávamos. Levamos a mensagem à polícia, mas eles disseram que era impossível rastrear algo tão vago. Aquilo apenas reforçou a sensação de que Marcos, ou seja lá quem fosse, estava sempre um passo à nossa frente. Passei a evitar falar sobre o assunto, tentando enterrar a experiência no passado, mas a paranoia me acompanhava em cada movimento. Não importa onde eu estivesse, sentia que alguém estava sempre observando. Até hoje, não sabemos exatamente quem era Marcos ou qual era seu objetivo. Ninguém mais parece ter relatado experiências parecidas no chalé, e o caso acabou sendo arquivado por falta de evidências. As gravações que fizemos das câmeras foram nossa única prova, mas não foram suficientes para rastrear o responsável. O que mais me assusta não é o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. Sempre me pergunto quantas pessoas passaram por aquele chalé sem perceber as câmeras, sem notar os pequenos furos no teto e nas paredes. Talvez nunca tenham descoberto que estavam sendo observadas, e isso me causa arrepios.
Agora, toda vez que entro em um quarto de hotel, apartamento alugado ou até mesmo em casas de amigos, a primeira coisa que faço é procurar por câmeras. A sensação de segurança que eu tinha antes nunca voltou completamente. Aquela estadia, que deveria ser um momento feliz na nossa vida, deixou uma marca que carrego até hoje. Nunca mais aluguei um lugar desconhecido e nunca mais confiei em um refúgio perfeito. Afinal, você nunca sabe quem está assistindo. Relato 5. Viajar a trabalho nunca foi algo que me incomodasse. Pelo contrário, eu sempre aproveitava a oportunidade para conhecer novos lugares e sair da rotina. Dessa vez, o destino era uma cidade pequena, longe do burburinho dos grandes centros. Como o orçamento da empresa era apertado, optei por um quarto em uma casa simples, anunciada como aconchegante e tranquila, por um anfitrião chamado Paulo. Cheguei no início da noite. A casa era modesta, com uma fachada que exalava simplicidade e uma decoração que parecia parada no tempo. O quarto era funcional. Uma cama de solteiro, uma pequena mesa com cadeira e um armário antigo que rangia ao abrir. Paulo, um homem de meia idade com um sorriso fácil, me recebeu com cordialidade e garantiu que eu teria privacidade total. "Você é o único hóspede", disse ele, apontando para o corredor. "Sinta-se em casa. A chave está com você e a porta principal tem uma tranca eletrônica que só eu e você podemos acessar." A primeira noite foi tranquila. Trabalhei em alguns relatórios e dormi cedo, satisfeito com o silêncio do lugar. Tudo parecia normal, mas como eu descobriria nos dias seguintes, aquele quarto escondia um segredo que transformaria minha viagem em um pesadelo. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo estava fora de ordem. Meus documentos, que eu havia deixado organizados na mesa na noite anterior, estavam levemente deslocados, como se alguém tivesse mexido neles. Olhei ao redor do quarto, mas não notei mais nada estranho. Talvez fosse coisa da minha cabeça. O dia foi cheio de reuniões e só voltei ao quarto à noite, exausto. Assim que entrei, a mesma sensação me atingiu novamente. A mala que eu havia deixado fechada estava com o zíper levemente aberto e a toalha que eu havia deixado no banheiro estava pendurada de forma diferente. Isso começou a me incomodar, mas eu atribuí tudo ao cansaço e à possibilidade de estar me esquecendo de detalhes. Porém, à medida que os dias passavam, essas pequenas mudanças continuavam. O carregador do meu celular aparecia em outro canto da mesa. Um sapato estava fora do lugar, ou uma gaveta do armário ficava aberta quando eu tinha certeza de que a deixara fechada. As mudanças eram sutis, mas constantes, e começaram a me deixar inquieto. No terceiro dia, comecei a considerar que talvez não fosse apenas esquecimento da minha parte. Se alguém estava mexendo nas minhas coisas, quem seria? Paulo tinha dito que eu era o único hóspede e ele parecia confiável. Ainda assim, aquela sensação incômoda de que algo não estava certo começou a crescer. Decidi testar minha teoria. Antes de sair, coloquei um pequeno papel dobrado no zíper da minha mala, de forma que caísse se alguém a abrisse. Também deixei uma moeda em pé sobre a mesa, posicionada de um jeito que cairia ao menor movimento. Quando voltei à noite, ambas as armadilhas haviam sido acionadas. O papel estava no chão e a moeda deitada sobre a mesa. Meu coração acelerou. Alguém estava entrando no meu quarto. Mas como? Eu tinha a única chave do quarto e a porta principal também estava trancada. Comecei a questionar se Paulo estava sendo completamente honesto sobre o acesso à casa. Na manhã seguinte, saí para mais uma rodada de reuniões, mas dessa vez, antes de ir, tirei uma foto da maçaneta para garantir que ela estava trancada. Quando voltei à noite, a primeira coisa que fiz foi verificar a porta. Para minha surpresa, ela estava destrancada. Entrei no quarto com cautela, sentindo o peso do medo crescendo dentro de mim. Tudo parecia estar no lugar, mas ao verificar minha mala e a mesa, percebi que alguns itens haviam sido mexidos de novo. Agora era evidente.
Alguém tinha uma chave reserva e estava entrando enquanto eu estava fora. Foi então que decidi agir. Eu precisava de provas, algo que confirmasse minhas suspeitas e me ajudasse a confrontar o responsável. Naquela noite, fui até uma loja local e comprei uma câmera de segurança portátil, daquelas que se conectam ao celular e podem ser disfarçadas em qualquer lugar. Passei horas naquela noite ajustando a câmera. Coloquei-a estrategicamente sobre a mesa, escondida atrás de alguns papéis, com a lente apontada para a porta e parte do quarto. Verifiquei no celular que ela estava funcionando perfeitamente e saí na manhã seguinte com uma mistura de ansiedade e determinação. Enquanto trabalhava, não conseguia parar de pensar no que a câmera poderia registrar. Será que Paulo tinha algo a ver com aquilo? Ou havia outra pessoa envolvida? Alguém que ele talvez nem soubesse que estava entrando na casa? O dia parecia se arrastar. E tudo o que eu queria era voltar e verificar as gravações. Quando finalmente retornei ao quarto, a porta novamente estava destrancada. Respirei fundo. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Tudo parecia normal à primeira vista, mas o que eu estava prestes a ver nas gravações provaria que minhas suspeitas eram apenas o começo de algo muito mais perturbador. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e acessei o aplicativo da câmera. A gravação da última hora começou a carregar e eu me sentei na cama, tentando preparar minha mente para o que poderia ver. O vídeo mostrava o quarto vazio por algum tempo, até que a maçaneta começou a girar lentamente. Quando a porta abriu, meu coração disparou. Lá estava Paulo. Ele entrou calmamente, segurando uma chave na mão, e olhou ao redor como se estivesse inspecionando o quarto. Ele foi até a mesa e começou a mexer nos meus papéis, examinando cada um. Em seguida, abriu minha mala e revirou as roupas, parecendo procurar algo específico. A gravação continuava, mostrando cada movimento dele. Em determinado momento, ele abriu a gaveta do armário, retirou um dos meus documentos e o folheou com atenção, antes de guardá-lo de volta. O que mais me deixou em choque foi o fato de ele agir com tanta naturalidade, como se aquilo fosse parte de uma rotina. Quando ele terminou de vasculhar tudo, saiu do quarto com a mesma tranquilidade com que entrou, fechando a porta atrás de si. Mas algo estava claro. Ele não a trancou, e foi assim que encontrei a porta destrancada ao voltar. Rever aquele vídeo várias vezes me deixou enjoado. Era diferente de suspeitar ou imaginar que algo estava errado. Agora eu tinha provas concretas de que o anfitrião estava invadindo minha privacidade. Mais perturbador do que isso era a forma metódica com que ele fazia isso. Enquanto analisava o vídeo, comecei a notar detalhes que antes haviam passado despercebidos. Ele olhava constantemente para a porta, como se estivesse ouvindo algo. Também parecia familiar demais com minhas coisas, como se já tivesse feito aquilo antes, talvez até antes de eu instalar a câmera. Enviei o vídeo para mim mesmo por e-mail e, em seguida, comecei a arrumar minhas coisas. Não queria passar mais uma noite naquele lugar. Apesar do medo e da raiva, eu sabia que precisava pensar com clareza. Confrontar Paulo naquele momento poderia ser perigoso. Ele sabia onde eu estava e eu não fazia ideia do que ele era capaz. Na manhã seguinte, esperei Paulo aparecer para checar se tudo estava bem, algo que ele fazia todas as manhãs de maneira aparentemente casual. Quando ele chegou, fingi que estava normal, mas a presença dele me deixava inquieto. Tudo o que eu queria era confrontá-lo, mas sabia que precisava ser inteligente. Paulo, comecei, tentando soar despreocupado. Você tem outra chave do meu quarto, além da que está comigo? Ele hesitou por um momento, mas logo soltou um sorriso falso. Não, claro que não. Só você tem acesso. Por quê? Era óbvio que ele estava mentindo. Mostrei a ele o vídeo no meu celular e a expressão de choque em seu rosto confirmou tudo. Por alguns segundos ele ficou sem palavras, mas logo tentou se justificar. Olha, é um procedimento de segurança. Às vezes eu preciso verificar se está tudo em ordem. Mexer nas minhas coisas é segurança?
Retruquei, minha voz subindo. Isso é invasão de privacidade. Ele tentou se defender, mas era claro que sabia que estava encurralado. Ninguém vai acreditar em você, disse ele finalmente, seu tom frio e ameaçador. Saí da casa logo após o confronto, levando todas as minhas coisas e o vídeo como prova. Fui direto à delegacia, onde expliquei toda a situação. Os policiais assistiram à gravação e imediatamente tomaram o caso a sério. Isso é uma violação grave, disse um deles, garantindo que iniciariam uma investigação. Passei a noite em um hotel próximo, mas o medo de que Paulo pudesse me rastrear me deixou acordado até tarde. O que mais me assustava era que ele parecia ter experiência nisso. Quantas outras pessoas haviam passado por aquilo sem perceber? Quantos quartos ele tinha invadido e o que ele fazia com as informações que encontrava? No dia seguinte, recebi uma ligação da polícia. Eles haviam ido até a casa de Paulo, mas ela estava completamente vazia. Ele havia desaparecido, junto com qualquer evidência física de que algo errado estava acontecendo. Apesar de minha denúncia e do vídeo, o caso acabou arquivado. Paulo não foi encontrado e a casa foi retirada das plataformas de aluguel como se nunca tivesse existido. Descobri mais tarde em fóruns na internet que outras pessoas também relataram experiências parecidas com anfitriões invasivos. Mas poucas tinham provas concretas como eu. Aquela viagem mudou minha vida. A sensação de ter minha privacidade violada de forma tão descarada me deixou paranoico. Nunca mais consegui alugar um quarto sem inspecionar cada detalhe, sem verificar trancas e câmeras. Até hoje, a memória de Paulo mexendo em minhas coisas me assombra. Mais do que isso, me pergunto o que ele estava procurando. Será que era apenas curiosidade doentia? Ou ele tinha um objetivo maior? O que quer que seja, espero nunca mais cruzar com alguém como ele.